tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sorrindo pra vida. Bom dia, quinta-feira de adoração na Canção Nova. Hoje, dia muito especial para nós, porque quando é quinta-feira, nosso coração se volta ainda mais para aquele que é o centro da nossa vida, o nosso Senhor, Jesus Cristo, na Eucaristia. Dia especial na Canção Nova, porque tem programação especial. Convido você e sua família para um dia passarem uma quinta-feira aqui conosco, em Cachoeira Paulista, na Casa Mãe da Canção Nova. Nós ficamos no interior do estado de São Paulo, aqui entre o eixo Rio-São Paulo, um pezinho em Minas Gerais, bem no meio assim. Fica a Cachoeira Paulista, não é difícil encontrar. E eu deixo esse convite logo pela manhã aqui no Sorrindo para a Vida para você vir passar. É diferente de um final de semana. Quinta-feira é diferente de um final de semana, de um acampamento. Você também terá mais tempo para estar aqui nos locais de oração, de espiritualidade. Vai dar para passear em paz, em família. É um passeio bem bacana, viu? Um abraço para a nossa equipe, bom dia para cada um que faz acontecer o nosso Sorrindo para a Vida. Você que nos acompanha pela rede Canção Nova de rádio, pelo nosso portal cançãonova.com. Tem gente que só consegue acompanhar no Canção Nova Play. Então, um abraço para você que no nosso canal no YouTube fica disponível o Sorrindo para a Vida. Hoje, Padre Adriano Zandoná. Bom dia, Padre, sua bênção. Bom dia, Paula, Deus abençoe, que bom poder estar aqui com você, com essa bancada sempre maravilhosa, Valdênia, o Sapo, toda a nossa equipe do Sorrindo para a Vida. Muito feliz, Paula, poder estar aqui, sobretudo porque nós estamos num tempo de graça, que é a Quaresma, né? Um tempo especial. Costumo dizer que Quaresma não é tempo de tristeza. Quaresma é tempo de profundidade, de aprofundar as raízes em Deus e de colher os frutos espirituais. Qual a palavra hoje que nós vamos meditar? A palavra é Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2 inicialmente. Tá. Lucas 4, 1 e 2. Hoje nós vamos refletir, o padre vai refletir sobre a fecundidade do deserto na Bíblia. Uau. Muito importante, uma reflexão que tem tudo a ver também com o tempo da Quaresma. Então tá bom, olha, você que gosta de pegar a tua Bíblia, já deixar separado aí a meditação, acabei de anotar, viu? O padre já tinha chegado e esqueci de perguntar para ele antes, mas é Lucas 4, então, versículo de 1 ao 2, para começar, você já separa. Comecinho do Evangelho do último domingo, Paula. Pronto. Comecinho do Evangelho do último domingo que fala sobre as tentações de Jesus. E a quinta-feira hoje, a nossa equipe separou uma frase de Santo Agostinho. E olha o que essa frase fala. Não há doente mais incurável do que aquele que não reconhece a sua doença. Santo Agostinho, forte, né? É um caminho, o conhecimento interior, né? Por isso que, às vezes, o inimigo quer nos distrair para a gente não se conhecer. Porque quando nos conhecemos, reconhecemos também algumas falhas, até mesmo algumas doenças, podemos ir atrás da cura, né? Podemos pedir isso ao Senhor, pedir aos médicos essa ajuda. Então, não há doente mais incurável do que aquele que não reconhece a sua doença. Que o Senhor nos dê um coração humilde hoje. Olha só quem está aqui para animar nosso Sorrindo, o Peter. Bem-vindo, Peter. E aí, gente, um bom dia, Paulo. Bom dia, Padre, todo mundo aqui do programa. É uma alegria muito grande estarmos juntos, porque muitas pessoas envolvidas, né? Toda vez, é legal ver isso acontecendo na Canção Nova, né? Toda vez que você vê um programa acontecendo, chegando aí na sua casa, ou no seu trabalho, no seu carro, não sei onde você está nos acompanhando, saiba que tem muita gente envolvida para que a palavra de Deus chegue até você. Então, a gente evita um pouco falar os nomes, porque talvez a gente esqueça uma peça que é importantíssima e imprescindível nessa transmissão. Então, um abraço para todo mundo, todos os meus irmãos da comunidade, todos os colaboradores, todos os sócios que trabalham para que você, meu amigo, você, minha amiga, tenha essa palavra de Deus no dia de hoje. A palavra de Deus que chega num momento em que tanto o povo brasileiro precisa de Deus, né, Paulo? Impressionante. Verdade. Um acontecimento atrás do outro. A gente precisa enxergar de maneira espiritual também tudo que está acontecendo ao nosso redor. A gente se solidariza com todos os que estão sofrendo e fica as nossas orações, porque esse período de tormenta, a gente vai aprendendo assim, que próximo a uma grande tribulação
está também um novo momento, uma virada de página. Então, quando a coisa fica bem turbilhada mesmo, uma coisa atrás da outra, você sabe aquela cachotada que você leva na praia? Vem uma onda, depois você está levantando. Não consegue nem levantar. Leva outra, a terceira, a quinta. Quando você vê, você está lá embaixo, já comendo areia, lá embaixo da água, né? Então, geralmente, quando é um turbilhão atrás do outro, assim, é que a gente precisa intensificar as orações, porque está chegando um momento novo, um tempo novo. Então, que a gente possa rezar pelo nosso país e tantas outras coisas que têm acontecido pelo nosso mundo afora. Isso, o Peter está falando de Suzano, da cidade de Suzano, da escola. O Brasil inteiro viu a tristeza que foi. E hoje na missa, o padre Wagner já colocou na missa do santuário as famílias, nós nos unimos a vocês. E como eu disse a minha mãe, que também acompanhando, minha mãe tem 76 anos, falei para ela, para de assistir alguns jornais. É verdade. Faz mal, viu, gente? Faz mal porque as notícias ruins a gente já ouviu, já viu, e agora fica aquela coisa de querer a audiência continuar. Então você precisa também agora focar, como o Peter falou, na sua vida, né? Aquilo que vai trazer algo de bom e também aos cuidados a essas famílias. A gente se une a essa cidade, a todos que vão estar envolvidos, aos psicólogos que vão dar esse apoio que essas famílias precisam. E nós, mais oração, mais testemunho, mais valores aí para os nossos jovens, para os nossos filhos, que a gente sabe que todo o ambiente, tudo isso vai mudando os acontecimentos, né? Os pensamentos de cada um na hora de tomar as decisões. Vamos acreditar? Acreditar sempre, desistir jamais. Olha quem está aqui para alegrar também o nosso Sorrindo para a Vida. Ele não pode faltar, o nosso maestro Sapo. Bom dia, maestro. Bom dia, maravilha. 2019 está complicado, né? 2019 E é muita especulação também, né? Fica para segurar a audiência. Muita especulação, justamente. Maravilha. Antes de eu falar da água aqui, queria mandar um abraço para a banda Trilhos do Céu, lá de Três Corações. Vão lançar um clipe novo aí com a música de Nossa Senhora, gravado no estúdio. Mineirinhos? O estúdio do Sapo está fazendo sucesso, Paulo. Que bom! Graças a Deus. Então, foi até bom você falar, eu tenho uma gravadora, mas é para ajudar as pessoas, né? Aquelas pessoas que não têm condições de gravar, venha comigo que eu vou ajudar você a gravar a sua música, seu CD, seu EP, seja lá o que for. Eu estou aqui para... É sua missão. A minha missão é ajudar. É um agradecimento que eu faço a Deus, tudo que Ele fez na minha vida durante todo esse tempo que eu estou na Canção Nova. Isso, não enterrar os talentos. Então, muito bem, sabe? Eu tenho que doar de graça o que eu ganhei de graça, o meu dom. Combinado. É isso aí. Então, ó, Água Canção Nova, 3186 não esquece, 2100. Mata a sede e lava a alma. E, novamente, eu vou tomar aqui ao vivo. Faça favor, Peter, é isso aí. Por favor. Vamos dar um brinde aqui, ó. Saúde? Aí, ó. Tintim. Ao vivo. Esse é para tomar. Diz que o padre Adriano Zandonal é o que mais toma aqui quando vem. É o mais tamanho toma do água. padre, né? Maravilha aí. Porque ele toma água de verdade, né, Marcelo? Então, Boa. pH maravilhoso. Quanto maior, mais água se toma. Precisa, né? Quem fala que eu não tomo água Canção Nova, tá aí, ó. Tá tomado, não é só divulgo não, né? Maravilha, é isso aí. Então você pode, tá aí na tela, contato@aguacançãonova.com. Oi, Val. Oi, Paula. Bom dia. Bom dia, sua bênção, Padre. Bom dia, Deus abençoe. Amém, o Padre já traça mesmo o sinal da cruz, né? Bom dia, Peter, bem-vindo, Sapo. Bom dia para todos da família Canção Nova. Hoje é quinta-feira, dia especial de adoração, onde nós nos colocamos na presença daquele que é o centro da nossa vida, centro da nossa espiritualidade, onde nós nos colocamos diante de Jesus e nos submetemos a Ele, e aí tudo muda. Tô bonita com essa camiseta, não tô? Tô. O padre tô, já não. elogiando. Tá. Tô. Você também tá bonita com a sua, Paula, mas eu Não, entendi. é que eu olhei essa hoje e eu já guardei pro final de Ela semana. se viu no seu lugar, Valdir. Eu falei pra ela que eu quase usei. Essa é a camiseta pra usar quinta-feira, gente. Não é? Verdade. Olha só, Verdade. é a camiseta. Deixa eu ler pro pessoal que tá em casa. Sei em quem coloquei a minha confiança. Sei em quem eu coloquei a minha confiança. Vou ficar em pé, pode? Pra quem Olha tá lá. pelo rádio, a gente conta. É Tá o linda, ó. ostensório que tem na Canção Nova, um dos mais lindos aqui. E que nós... Linda camiseta. Hoje é dia de Linda, adoração. linda, né? E aí a gente já aproveita, porque nós estamos na Semana do Consumidor, e aí sabe por que eu tô dando essa dica? Chegou aqui antes do programa um testemunho para nós de uma pessoa, não vou identificá-la, e ela falando da importância da evangelização, Padre, Paulo, irmãos aqui, da TV Canção Nova. Ela é católica, o irmão foi preso,
em agosto de 2018. E ela diz assim, sabe como eu continuo evangelizando meu irmão? Porque ele sofre muito lá, obviamente, né? E ela colocou assim, eu encontrei meu irmão sofrendo, ferido, e ele também estava abandonado. Mas, principalmente, ele estava sendo muito tentado na sua fé naquele presídio. E como ele é católico, ela disse, ele nasceu num berço católico, ele é filho de Deus, filho de Maria. Como eu tenho evangelizado meu irmão, eu levo os materiais de evangelização da Canção Nova para ele. E lá, como ele não tem acesso nem à TV, nem à rádio, olha só, mas ele é evangelizado através dos nossos materiais de evangelização. Então, eu vou ser ousada agora, porque eu sei que tem muitas pessoas que trabalham na pastoral carcerária. Se você não tem esse trabalho de evangelização, nós estamos na quaresma. A quaresma é tempo também de treinamento, como o padre falou. Você pode treinar essas visitas, esse ato de caridade. Trabalho apostólico. Um trabalho apostólico, né, de visitar aqueles que estão encarcerados. E por que não fazer como ela, que encontrou o irmão ferido, sofrendo, abandonado, sendo tentado na fé e evangelizado pelos materiais de evangelização. Aproveite aí a Semana do Consumidor. No final do programa, a Paula vai dar mais dicas. Mas eu vi que tem material de evangelização por menos de R$5. Gente, eu tenho que dar agora essa dica. Tem CD, então fala aí, Paula. Porque ontem eu acessei a loja, eu fiquei impressionada. Eu também. Quando eu fui vendo os valores. Então, olha, a loja está loja.cançãonova.com. Ontem a gente falou com mais calma sobre essa questão do consumidor, não é a questão de consumismo, né? Exato. Tudo é muito equilíbrio, mas quando se trata de evangelização, a gente precisa realmente medir os esforços para que esse material chegue aos corações de quem precisa. E a gente sabe que na nossa família tem gente que precisa muito desses materiais. E quando a gente vê o resultado desses materiais, a gente, com carinho mesmo, com muita liberdade, a gente divulga. Então, loja.cançãonova.com, confere lá os livros que você queria muito ter e que não comprou porque realmente estava um pouco fora do seu orçamento. Aproveita esse momento, tá? A validade é até domingo, então aproveita, loja.cançãonova.com, mas também vale o telefone que você pode ligar, 12-3186-2600. Esse mês, nós estamos divulgando esse material que está aí, a nossa equipe está mostrando. Especialmente, eu chamo a atenção para o livro Sim, Sim, Não, Não, que é o kit do Monsenhor Eu Quero a Libertação da Minha Casa, tá? O kit do Monsenhor, Padre Adriano, sim, está com 3 livros, tá? O livro Sim, Sim, Não, Não, o livro Orai e Vigiai e o livro Preparai o Caminho do Senhor. O livro Sim, Sim, Não, Não é um best-seller, tem mais de 500 mil exemplares distribuídos, Val. Obrigado pela palavra que sumiu aqui. É um livro que nós não podemos ficar sem. Você que é cristão, um livro claro, que traz, assim, realmente revelações. Fundamentado na Bíblia. Fundamentado na palavra de Deus. Fundamentado na palavra esse livro. E um livro que vai ajudar você a retirar da sua casa aquele mal que você não consegue nem dar nome. Mas ali o Padre Jonas dá nome, viu? Sim. Dá nome. E ele foi ousado neste livro e nós agradecemos a Deus pela vida do Monsenhor, que não parou nas dificuldades. Sim. E que foi adiante para colocar esse livro a nossas mãos, né? À nossa disposição. Ensinam não um livro para quem quer libertação concreta, não é? Sem dúvida. Dos malefícios, talvez você diga, nossa, fizeram o mal contra mim. Então, essa literatura é uma literatura de libertação muito concreta. A gente costuma dizer, quem tem, presentei, quem não tem. E quem não tem, se presentei, né? Então, já aproveite essa semana que a gente está com bastante desconto e você leva esse kit, então, Quero a Libertação da Minha Família. Aproveita, corre lá. Eu sei que tem mais 2 livros ali, mas eu quero adicionar, não estou fazendo, claro, em nome do Davi, adicionar no sentido de proposta, um 4º livro do Monsenhor Jonas, que eu vou falar hoje, e que eu vejo como singular, essencial para nós, sobretudo nesse tempo, que é o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que é o roteiro bíblico para você fazer o seu estudo, roteiro, aliás, para você fazer o seu estudo bíblico, o seu diário espiritual. Então, o padre vai até falar do livro, está até aqui naquilo que eu preparei para falar hoje. Então, eu quero adicionar, claro que esse aí é o pacote que o Davi preparou, respeito, obviamente, isso. Kit desse mas mês. Adiciona também a Bíblia no Meu Dia a Dia.
porque esse livro é essencial. Ele é a cara do Sorrindo para a Vida, né? Muitos perguntam como é que vocês pregam aí na Canção Nova, né? Como é que é esse Sorrindo para a Vida? Como essa palavra chega no nosso coração? Eu queria também ter essa experiência. Você pode ter, viu? Nós todos estamos na escola Monsenhor Jonas Abib. E um dos primeiros livros da escola é a Bíblia no meu dia a dia. É um método do ensino da palavra de Deus. Você vai aprender a palavra. Objetivo. Olha o livro aqui, a Bíblia no meu dia a dia. A Marcele foi rapidinha, como ela sempre é. Muito obrigada, Marcele. Para não perder a deixa, já está aqui na minha mão. A Bíblia no meu dia a dia está aí. Ó, então o kit está aumentando, viu? Mas você pede o kit e fala, eu quero a Bíblia no meu dia a dia também. E eu testemunho, meninas e irmãos, que eu comecei a fazer o estudo bíblico quando eu era um jovenzinho ali, começando meu caminho vocacional, e eu fiz a teologia, eu fiz a filosofia, toda a formação própria para o sacerdócio, mas eu nunca deixei de fazer o meu estudo bíblico no método, a Bíblia do meu dia a dia, e apesar de todo o conteúdo fantástico, óbvio, que a igreja me deu, a minha experiência com a palavra, eu sou honesto em dizer que é fundamentada nesse método até hoje. Eu sou guiado pela palavra. Eu também tenho que dizer que meus cadernos, o povo é doido com meus cadernos. Paula, dá o meu... Por que você não dá seus cadernos? Eu quero ler seu caderno. Pergunta, Paula, você consegue entender o que você escreve? Claro! Só eu, viu, padre? Mas eu divido com o povo de Deus. Eu tentei, mas eu não consegui. Eu gosto de colocar cores. O Padre Jonas também dá esse método pra gente. Para identificar as promessas, o que Deus falou pra você. Como colocar em prática no dia. É muito legal, né? O Peter vai nos ajudar com a música pra gente entrar na palavra de Deus, porque hoje é quinta-feira de adoração. E todo dia é dia novo, é presente de Deus para nós. E hoje Deus vai falar. É isso aí, Deus vai falar. E antes de cantarmos essa música de entrada agora, quero dar 2 recadinhos. Primeiro, mandar um grande abraço pro pessoal da roça lá de Cunha. Cunha, minha terra. Sério? Família da minha mãe. Minha mãe nasceu em Cunha, São Paulo. Maravilhoso, terra da minha esposa também. Ó, que terra boa, viu, gente? Nossa, criançada ama uns bichos, ama uns matos. Aliás, fica a dica pra você que é pai e mãe, leva seu filho pro mato de vez em quando, gostoso, sujar o pé de barro. Conhecer galinha, né? É isso mesmo. Tem gente que conhece uma galinha. Exatamente, é isso mesmo. A natureza tão linda que Deus fez. É mesmo, é verdade. E a raiz, como é gostoso a gente ver a raiz simples das pessoas, comida, né? Então um abraço, nossa, comida boa. Fora rapaz, comida muito Já bom. tô ficando com fome. Só de ouvir. Então, um grande abraço. Não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer alguém, mas cada um nesse trabalho maravilhoso, lindo, trabalho simples, mas muito importante, que eu trabalho no campo. Um grande abraço para todos vocês, tá bom? E para a família da minha esposa também, claro, que a gente visitou. E o segundo recado é para você que acompanhou aqui o lançamento no programa Sorrindo para a Vida da música Vou Esperar. Já está nas plataformas digitais. Dá um zoom aqui no celular, que eu fiz questão de mostrar para você a capinha. Então não preciso mais esperar? Não espera mais. Vou esperar o nome da música. Está lá nas plataformas digitais, Deezer, Spotify, Apple Store. Tá muito... Apple Music, né? Está tudo lá, a música tá legal, tá um formato bem acústico pra gente rezar bastante. Todo mundo então perguntando, vai lá. né? Isso onde mesmo. estava. Então, dando feedback pra você, tá vendo? Sorrindo pra Vida também lança música, rapaz. Pensando o quê? Mas vamos cantar, vamos pedir a presença. Aliás, nem precisa pedir, porque ele já sabe, né? Ele já tá do nosso lado. Basta a gente querer pra gente ter ele de novo. Vamos lá? E o pensamento que vem em você, sim. Vamos cantar junto. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir pra te amar. Nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez.
Você pode pegar agora a sua Bíblia, você que nos acompanha, ou aplicativo talvez no seu celular, não é? Também hoje em dia a gente usa a tecnologia ao nosso favor para nos conectarmos com Deus. A palavra é a que está em Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. Eu vou usar primeiramente, inicialmente, e acredito que vou me deter só nesses 2 versículos, apenas os 2 primeiros versículos. Você sabe que nós estamos no tempo da Quaresma, um tempo mesmo de voltar o nosso pensamento para Deus, e eu agradeço aqui o Peter por essa canção. Peter sabe que eu sou fã dele, da voz dele. Para mim é sempre um privilégio estar pregando onde ele está, cantando, animando, ministrando. E nós estamos vivendo um tempo muito fecundo, que é a Quaresma. E o padre já dizia no início, Quaresma não é tempo de tristeza. Eu me recordo quando eu era criança, quando eu era um gurizinho lá no Paraná, que às vezes eu ouvia os adultos falando, olha, nós estamos na Quaresma, não pode isso, não pode comer tal coisa. E eu, como uma criança ali, interpretava essa realidade, esse tempo como um tempo pesado, como um tempo triste, mas eu vi que fui crescendo e percebi que eu estava equivocado, obviamente. Não é um tempo de tristeza, é um tempo de aprofundar as raízes em Deus. É um tempo de introspecção, obviamente, também. É um tempo muito importante. E de maneira muito singular, filho, filha, os domingos da Quaresma, eles nos trazem uma espiritualidade muito forte e fecunda. A liturgia dos domingos da Quaresma, ela é muito forte. Ela é fonte de um retiro para nós vivermos ali a semana inteira. E esse primeiro domingo da Quaresma, como sacerdote, eu não posso deixar de enfatizar isso, ele trouxe o evangelho justamente que está aqui no Lucas capítulo 4, ou nas outras traduções, que fala sobre Jesus indo para o deserto para ser tentado. O evento que precede essa tentação, no evangelho de Mateus, mas também aqui em Lucas, é o batismo de Jesus. Jesus que foi batizado por João Batista para que se cumprisse a justiça, e depois ele foi para o deserto, não é? Viver aquele tempo ali de purificação, de tentação, e depois ele assumiu o seu ministério. Então eu quero ler esses 2 primeiros versículos. Por gentileza, Paula, lê para mim o capítulo 4, versículos 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou no Rio Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. Naqueles dias, ele não comeu nada e no final teve fome. Gente, o Evangelho, claro, traz toda a narrativa da tentação, o diabo que se apresenta a Jesus e o tenta daquelas maneiras muito peculiares, com aquelas perguntas, com aquele condicional, né? Se és o Filho de Deus, as tentações atacavam a messianidade, o messianismo de Jesus, não é? A divindade dele, como que se o diabo quisesse ali confundir Jesus acerca da sua própria identidade, e é assim que o diabo nos tenta também. O diabo quer fazer você esquecer quem você é, quer fazer você assumir uma identidade que não é a sua, quer fazer você assumir a mentira como verdade, a confusão como estilo de vida, o pecado como maneira de existir. Mas eu não vou nem tanto entrar na temática da tentação. Eu pedi para Paula ler esses 2 primeiros versículos, porque hoje, inspirado pela espiritualidade da Quaresma, eu quero partilhar com você sobre a realidade do deserto. Jesus foi para o deserto, e o deserto na Bíblia tem um significado muito profundo, e é sobre isso que eu quero falar. No livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 16, o autor sagrado ali, em nome de Deus, diz a seguinte coisa: eu a seduzirei, falando ali de Israel, do povo de Deus, falando de mim e de você, eu o seduzirei, eu o levarei ao deserto, onde lhe falarei ao coração. Então, qual é o significado do deserto na Bíblia? Por que Jesus teve que passar esses 40 dias no deserto? Gente, a Bíblia é rica de significado. E muitas vezes, vários personagens da Bíblia foram a 2 espaços físicos, geográficos, mas que evocam um significado profundo. O primeiro é o deserto e o segundo é a montanha. Os 2 evocam muito na Bíblia, tem um significado muito profundo. E eu vou me ater nesse primeiro lugar. Todos os grandes homens e mulheres de Deus que estão na Bíblia,
quase todos, vários personagens bíblicos passaram momentos no deserto. Você vê Abraão. Abraão morava em Ur, na Caldeia, que era uma grande cidade na época, uma metrópole. Deus o chamou para ele ir para uma terra que ele não conhecia, formar um povo que não existia, ter uma descendência que ele não conhecia e não existia praticamente. Mas Abraão saiu de Ur e foi para o deserto. Paulo, quando ele teve aquela visão na estrada para Damasco e caiu ali, perdeu a habilidade de ver, e depois Ananias rezou por ele. Depois disso, ele ficou 3 anos e meio no deserto da Arábia. Elias foi para o deserto no momento de tristeza, de perseguição. Jesus passou 40 dias no deserto. João Batista vivia no deserto. O povo de Deus passou 40 anos no deserto, antes de entrar na Terra Prometida. Então, o que significa? Qual é o sentido bíblico para deserto? Deserto é, obviamente, a gente sabe geograficamente falando, o deserto é um lugar desolado, é um lugar que pode ser árido ou semiárido. Por exemplo, você pega o deserto do Sinai, existem lugares no deserto do Sinai que não existem nem mosca, gente. Nossa. Nem mosca tem, porque é só rocha, aquela rocha meio arenosa. Existe o deserto do Negev, ou Negeb, que é já em Israel, ali também fazendo divisa com a Jordânia, que é um semiárido, então é um deserto, obviamente, que de dia esquenta muito, à noite esfria, aquelas peculiaridades do deserto, mas não é tão árido como o Sinai. O deserto, na Bíblia, é um lugar de preparação. Sempre quando Deus queria preparar alguém para uma missão importante, como Jesus, que passou 40 dias no deserto, diz aqui o Evangelho de Lucas, e depois ele começou o ministério dele com poder, ele assumiu o ministério dele cheio de poder, no poder do Espírito Santo. O deserto é um lugar de preparação. Quando Deus queria preparar, como Abraão, que passou no deserto, para depois constituir sua família, seu povo, Deus, quando quer preparar alguém, Ele conduz essa pessoa ao deserto. Porque deserto é lugar de preparação. Ninguém chega na Terra Prometida se não tem paciência de enfrentar o deserto, os ardis do deserto, o calor do deserto, a privação do deserto. Filho, filha, você deve aos desertos que você enfrentou os frutos de Páscoa e de Terra Prometida que você colhe na sua vida hoje. Porque sem atravessar o deserto, a gente não chega na Terra Prometida. Então, deserto é um lugar de preparação. E uma coisa que eu percebi estudando a Bíblia ontem, essa palavra deserto na Sagrada Escritura, é que deserto, vou usar um sinônimo meu aqui, pessoal, o deserto é a faculdade de Deus. Ou seja, o deserto era o lugar onde Deus ensinava o seu povo. O deserto era o lugar onde Deus educava os seus escolhidos. Tanto que o povo de Deus, antes de entrar na Terra Prometida, eles passaram 40 anos no deserto, sendo educados por Deus, aprendendo, colhendo ali as consequências dos erros, aprendendo a viver de maneira civilizada numa sociedade. Porque, gente, aquele povo eram beduínos, depois foram escravizados no Egito. Então era um povo sem conceito, sem noção de viver em comunidade, sem civilidade, sem as coisas mínimas. Então Deus nesses 40 anos foi ensinando o povo o que é ser povo, o que é viver em comunidade. É como quando você casa, você está acostumado a viver sozinho na sua casa. Quando você casa, você está com uma outra pessoa. Você tem que aprender que não é só o que você pensa, você tem que se adaptar aos horários da outra pessoa, você tem que se importar com o que a outra pessoa sente. Porque senão você vai ser um tremendo egoísta e vai jogar o teu casamento no ralo, né? Ou o teu sacerdócio, no caso, se você não tem empatia para acolher as pessoas. Então, o deserto é uma faculdade de Deus. No deserto, Deus nos ensina. No deserto, Deus nos educa. No deserto, Deus nos prepara para coisas maravilhosas. Mas também, o deserto é um lugar de se aprofundar no relacionamento com Deus. De se aprofundar. Porque no deserto há um silêncio muito grande. É um lugar onde você pode entrar em contato com Deus. O deserto também é um lugar de construir um relacionamento profundo consigo mesmo, de se conhecer com mais profundidade. O deserto é um lugar no qual você aprende a se dominar. E aqui eu estou usando o deserto, como a Bíblia muitas vezes apresenta, como analogia de um tempo difícil que talvez você esteja vivendo. Uma provação, uma privação. Você já percebeu que às vezes as pessoas falam: Padre, eu estou passando por um deserto. É sinônimo disso.
Sabe, talvez hoje, deserto é um lugar de purificação também, o que pode ser desagradável, é um lugar de humilhação, de prova. Jesus foi provado ali naquele deserto, os 40 dias. A quaresma evoca esses 40 dias que Jesus passou no deserto. Jesus foi humilhado pela fome. Imagina, ali ele não tomou banho, ali ele não tinha as condições que ele teria numa casa, na cidade. É um lugar de humilhação. Talvez hoje o deserto signifique para você o seu desemprego, a sua velhice, sabe, a ausência de energias, uma humilhação pública que você está sofrendo, a incompreensão por parte das suas autoridades, da sua família, falta de dinheiro, falta de recursos, uma perda, um luto, um tempo de frustração, de insucesso, um tempo de espera, a depressão, a crise de ansiedade, o medo, a traição, um pecado que você ainda não conseguiu vencer. Talvez tudo isso seja o sinônimo concreto de deserto para você. E se aprofundando, o deserto é um lugar de amadurecimento, é uma etapa, é uma fase importante. E no deserto nós somos formados e ensinados a ter paciência. O povo teve que esperar 40 anos. Sabe, é claro que houve um contexto, o povo desobedeceu, desacreditou, mas isso é um sinônimo para nós de que nós precisamos aprender a ter paciência. E o deserto nos ensina isso. O deserto faz com que nós aprofundemos as raízes no que é essencial. Mas eu vou aprofundar aqui no sentido bíblico. Existem 4 palavras para descrever o deserto na Bíblia. A primeira é abanar, do hebraico, que foi citada 55 vezes, essa palavra na Sagrada Escritura. Abanar significa o deserto sem absolutamente nada ali. O pó, a aridez, a infecundidade, um lugar que não tinha nada. É uma situação geográfica, tal como o Sinai, que é árido, extremamente árido, como o padre disse. Existe também a palavra Yeshimon, que é citada 7 vezes na Bíblia. Yeshimon significa um lugar desolado, sem ninguém. Yeshimon é sinônimo do deserto dos místicos, a noite escura que a pessoa vivia ali, aquela desolação pessoal. Terceira palavra, que aparece 5 vezes na Bíblia, é Shorba, que significava um lugar que um dia foi habitado e que não existe mais, que foi destruído pela natureza ou pelo homem, um lugar deserto. E a palavra mais citada para descrever deserto na Bíblia, que eu quero me deter sobre ela agora, é a palavra Midvar, do hebraico, que aparece 250 vezes na Sagrada Escritura. E Midvar, por incrível que pareça, está falando de deserto, mas significa um lugar de pastagem fecunda. E essa pastagem fecunda, entenda bem, quer dizer o seguinte, porque é o lugar onde Deus alimenta o seu povo com a sua palavra. Midvar vem também, daí a palavra em hebraico é davar. E Midvar quer dizer lugar da palavra. O lugar onde Deus alimenta o seu povo com a sua palavra. Então, esse deserto, Midvar, que é citado 250 vezes na Sagrada Escritura, significa o espaço onde Deus, mesmo ali estando no deserto, num lugar inóspito, nutre o seu povo com a palavra. Mesmo o povo estando naquela situação difícil, de provação, de sofrimento, ali Deus o educava e o alimentava todos os dias com a sua palavra. Ali Deus conduzia o povo às pastagens fecundas, nutrindo o povo com a palavra. Então, deserto, veja bem, é a faculdade de Deus, é o lugar da palavra. Você que está enfrentando um deserto, filho, filha, você precisa se apaixonar pela palavra nesse deserto, pela Bíblia. Você precisa deixar a Bíblia nutrir você, alimentar você. Como enfrentar bem o deserto? Se aprofundando na palavra. Gente, a Bíblia é uma bússola. O que é uma bússola? É aquilo que dá norte, que dá direção. Se você está perdido no meio do mar com o seu barquinho, no meio de uma tempestade sem bússola, filho, você vai virar comida de tubarão, sabe? A bússola vai te orientar, vai para cá, vai para lá. A Bíblia é a bússola diária para você enfrentar esse deserto e chegar à terra prometida. Não vá sozinho, vá pela força da palavra. Midvar, o lugar da palavra. E quando a Bíblia está usando esse termo, essa palavra do hebraico, Midvar, para descrever deserto, ela está dizendo sim, que é um lugar difícil, que é um lugar de privação, em primeiro lugar, de provação, sem água, quente, árido, mas é um lugar onde o povo é nutrido pela palavra de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, filho, filha, mas eu sei, tenho certeza
que se você se deixar nutrir, alimentar, educar pela palavra todos os dias, você vai enfrentar isso aí, você vai vencer essa provação e você vai sair vitorioso diante das tentações. Veja bem, gente, a Bíblia é um livro vivo. A gente precisa ter uma relação constante com a Bíblia. E como que Jesus venceu as tentações no deserto? Com que o diabo tentou Jesus? Com a palavra. O diabo foi tão atroz ali, gente, que ele citou versículos da Escritura. O diabo citou o Salmo 90 e citou muito bonito, como muitas vezes a gente faz por aí, né? Cita a palavra, mas não vive, está estando na escola do diabo. Fácil falar, né? Ele falou, olha, se você é o Filho de Deus, pede que essa pedra se transforme em pão. Ele citou a Bíblia, mas Jesus respondeu a ele com a Bíblia, porque o conhecimento da palavra era profundo em Jesus. E veja bem, com a encarnação, Jesus assumiu a nossa humanidade, a nossa temporalidade, e ele também teve que aprender as coisas. Jesus não se encarnou onisciente, sabendo tudo. Ele assumiu a nossa humanidade, menos o pecado, claro, mas ele viveu a privação de ter que aprender, de ter que se aprofundar também na Escritura. A deficiência, a fragilidade humana ele assumiu, mas Jesus estava afiado na Bíblia. E quando você está afiado na Bíblia, o diabo não te destrói. Quando você está afiado na Bíblia, as provações vêm, claro. Talvez você esteja no meio de uma depressão e não se sinta derrotado, derrotada por causa disso. Mas se você está afiado na palavra, quando vem aquela tentação na sua mente, aquela vozinha, sabe? Você não é capaz, se mata, se acaba, bebe, usa droga. Você com a palavra tem capacidade de responder. Mas é preciso deixar que a palavra nos encha, é preciso estar imbuído da palavra. Gostando desse verbo? Forte mesmo. Imbuído. Jesus venceu porque ele era um homem da palavra. Um homem da palavra. Sabe? E Jesus, o diabo tentou com a palavra e Jesus respondeu com a palavra. Versículo 4. Só está escrito, nem só de pão vive o homem. O diabo tentou de novo Jesus. Olha, está escrito, se você é o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos, ao teu respeito, para que te guardem, te carreguem nas suas mãos. Olha que bonito que o diabo recitou o salmo, né? Mas Jesus respondeu, mas também está escrito, não porás à prova, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a gente vence a tentação na palavra. Eu digo para você, filho, filha, você que tem depressão, através da Bíblia, claro, não menospreze o seu tratamento, tome os seus remédios, faça o que o médico está te orientando, prossiga na sua terapia, mas através da palavra você vai encontrar uma estratégia, um caminho para sair desse deserto e para vencer essa depressão, ou para controlar essa depressão, ou para saber conviver com essa depressão. Através da palavra você vai conseguir ver um caminho para superar a ansiedade, para se reconstruir depois da morte do seu filho, da sua viuvez. Através da palavra você vai encontrar forças para vencer essa traição que você sofreu. E aqui entra esse livro fantástico. Pode dar um close aqui para mim, o cinegrafista, por gentileza, corta aqui para mim nesse livro, porque, gente, esse livro é fantástico. A Bíblia no meu dia a dia, do Monsenhor Jonas Habib. Eu sou apaixonado. Eu estive na casa do Monsenhor domingo, nós estávamos até brincando, né? Porque eu escrevi um livro sobre ansiedade, como controlar e vencer a ansiedade. Eu tenho falado bastante sobre esse tema e eu estava brincando com o Monsenhor, né? Ele riu bastante, falando que ele era conhecido como o Padre Jonas da Bíblia, e eu estou sendo conhecido como o Padre da Ansiedade. Por escrever sobre isso, né? E ele riu, falou, eu estou melhor que você, né? Eu falei, um da Bíblia e outro da Ansiedade. Eu falei, eu sou o padre que está falando sobre ansiedade, mas eu também quero ser o Padre Adriano da Bíblia. Da Bíblia. Eu quero ser o Padre Zandoná, Adriano da Bíblia. Gente, esse livro é fantástico. Por quê? Porque o Padre Jonas aqui, e eu não estou fazendo propaganda comercialmente, não, eu estou falando da minha experiência. Muito bom. Porque eu comecei, quando eu tinha 19 anos, a fazer esse livro, esse método. Hoje eu tenho 36, vou fazer 37. E, gente, como eu cresci na experiência, não só no conhecimento. Porque o conhecimento, você pode estudar exegese, você pode ter outros métodos para ter conhecimento técnico. Mas a Bíblia não é um livro só para você conhecer tecnicamente como uma outra literatura. É um livro para você fazer uma experiência. É vivo, é Deus falando com você. Gente, como eu cresço com esse método. Aqui o Padre Jonas nos ensina, de maneira muito simples, a esmiuçar a palavra, a esmiuçar.
A Bíblia foi escrita para você, era o nome inicialmente, agora a Bíblia no meu dia a dia. Ele ensina você a pegar um caderno. Presta seu caderno só um pouquinho, Paula. Adoro meu caderno. O caderno dela está escrito em hebraico aqui, viu? Eu não estou conseguindo entender. Só eu entendo. Olha, pode mostrar um pouquinho? Pode. Olha só, não sei se vocês vão concordar comigo. É hebraico ou grego, Paulo? É mais tempo ou menos. Que eu estudei é a hebraico mistura dos dois. E o grego eu não vou conseguir entender muito, não. Vai errar a letrinha mesmo. Mas enfim, o que o Padre Jonas ensina? Você que está em casa. Eu não vou escrever não, Paula. Só pega a sua canetinha, você vai ler. Por exemplo, prático aqui, essa palestra do Padre hoje, essa pregação. Lucas capítulo 4. Está aqui, ó. Lucas capítulo 4. O nosso cinegrafista está aqui. Estou lendo aqui. Estou vivendo um deserto. Então eu vou ter que, através do método A Bíblia no meu dia a dia, identificar nesse capítulo 4, ou se o capítulo 4 for muito grande, né? Porque às vezes a vida da gente é corrida, então pega a sua tentação. Lucas capítulo 4, versículo do 1 ao 13. A gente chama isso no estudo bíblico de perícope. É uma seção ali dentro do capítulo. Tira um pedacinho e lê. Um pedacinho. Aí você vai identificar a promessa de Deus. O que é promessa de Deus aqui? Deus está prometendo alguma coisa aqui para mim. Às vezes a promessa está clara, às vezes, por exemplo, aquele que confia no Senhor não será confundido. É uma promessa clara para todo mundo, mas às vezes Deus está prometendo algo para mim. Olha, eu sinto que aqui tem uma promessa, eu vou escrever. Se eu for fiel, eu vou vencer a tentação. Vou escrever aqui o versículo dessa promessa. Depois nós temos a ordem de Deus. Eu vou identificar a ordem de Deus que está aqui. Às vezes um versículo. Escrevo rapidinho, gente. Isso não demora, não. Depois você vai escrever essa ordem mesmo, né? É ordem. O princípio, a ordem do Primeiro é promessa. Promessa, ordem e princípio eterno. Depois você vai escrever o princípio eterno. Por exemplo, o que é um princípio eterno? Deus é luz e nele não há treva alguma. Isso é um princípio eterno, não muda. Depois você vai escrever a mensagem de Deus para mim. A mensagem de Deus para mim aqui hoje, por exemplo. Olha só. A mensagem de Deus para mim, estou falando eu, Padre Adriano Zandoná. Versículo 8. Jesus respondeu, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Para mim, hoje, essa mensagem de Deus. Porque, gente, a idolatria é o maior dos pecados que nos faz nunca mais sair do deserto e ficar na desolação. Porque ela promete uma falsa segurança e uma falsa alegria. A idolatria do dinheiro, a idolatria da fama, a idolatria do poder, a idolatria do sexo, a idolatria da busca do prazer. Eu, como sacerdote, posso cair no pecado da idolatria se eu não viajar. Idolatrando o que eu faço, não o que eu sou. Idolatrando o trabalho de Deus e não o Deus do trabalho. Então, para mim, eu escreveria isso aqui. Tal. Depois, último passo. Quinto, prático, fantástico. Como colocar isso em prática? Aqui entra o meu trabalho. Com o meu diário espiritual, estou usando aqui o caderninho da Paula. Caderninho, o tamanho tem que ser de 10 caderno, matérias, o meu, adoro escrever. Enorme o caderno da Paula. E eu vou escrever como colocar isso em prática na minha vida. Eu vou escrever. Percebo que eu preciso tomar cuidado com aquilo que me é muito conveniente, não buscar só facilidade, porque muitas vezes a tentação vai vir através de coisas que são convenientes, prazer, fácil, que eu preciso sair da minha zona de conforto. Gente, eu hoje... Não estou falando, o Padre Jonas pede para a gente fazer em 40 minutos, isso é estudo. Eu vou ser bem honesto com o senhor, me perdoe, mas como eu já faço há muito tempo e já estudei a Bíblia também na teologia, eu hoje faço um pouco mais prático. 20 minutos, 25 eu faço. E faço bem feito, graças a Deus. E hoje, como eu sou sacerdote, né, prego todos os dias na missa celebro, eu faço da liturgia do dia, porque dentro do meu ministério. Já vai ajudando. Mas em 25 minutos eu faço. Gente, mas como me faz bem, você não tem noção. O senhor colocou em prática? Tem aquela parte de colocar em prática. Sim, mensagem de Deus para mim, vou colocar já. Estou ainda na mensagem de Deus para mim. Mas como me faz bem? Porque, gente... desculpa, eu só inverti uma ordem. Mensagem de Deus para mim pode ser um versículo, se você quiser acrescentar também ali alguma coisa que você sente. Depois, a última parte, que é o quinto ponto, é como colocar isso em prática. É nesse ponto que você vai escrever. Me perdoe, me confundi um pouquinho no final. É nesse último ponto, como colocar isso em prática, que você vai escrever. Veja que eu preciso fazer isso, tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo, tal. Pronto. E eu faço em 25 minutos hoje, sabe? E, Paula, às vezes, meninos, irmãos, às vezes de manhã eu faço o estudo bíblico e sinto ali Deus me falando alguma coisa. Depois chega num período do meu dia, à tarde, chega uma pessoa, acontece uma situação e o Espírito Santo me lembra. Lembra o que eu te falei de manhã? Está acontecendo agora. É isso que você vai falar para a pessoa, é assim que você vai atender aquela pessoa, é assim que você vai responder essa situação. Por quê? Porque a bússola da palavra está ativada aqui no meu peito, no meu coração. Então Deus já está me falando, é por aqui, não é por ali. Gente, e eu particularmente, eu gosto demais
dos dons do Espírito Santo, os dons carismáticos de serviço, eu os uso, os estimulo, mas às vezes no dom carismático de serviço, dependendo da circunstância, você pode se confundir. A pessoa que ministrou para você pode ter uma confusão, você tem que fazer um discernimento. Não é para deixar de usar, não, é para usar sim. Outra coisa que o Padre Jonas nos ensina, usar mesmo, na ousadia do Espírito. Mas quando você escuta Deus na palavra, gente, não tem confusão, não tem ambiguidade. Se você reza, para e escuta, gente, não tem ambiguidade, não tem. Você vai escutar Deus e você vai ali entender, a bússola da palavra vai estar ativada. Norte, sul, leste, oeste, para baixo, para cima. Eu desafio você, filha, nessa quaresma, todos os dias tire 20 minutos, 25. A minha experiência eu proponho para você, né? Tire 20 minutos para você fazer o estudo bíblico. Se você tiver, e o dia que você estiver muito corrido, padre, eu não vou conseguir fazer todos esses pontos. Vá direto já para como colocar isso em prática. Claro, não torna isso como uma prática diária, né? O importante é fazer método, né? Todos os passos do método. Mas vamos supor, naquele dia você não consegue, coloca ali em prática, mas pelo menos, nem que seja 5 minutos, você absorveu a palavra, você se deixou nutrir pela palavra. Claro, o importante é tomar a dose inteira, né? Porque se tomar só um terço da dose, não vai ser eficaz contra as enfermidades. Mas eu estou dando esse exemplo para que você não pare de ter o contato diário com a palavra. É muito importante, gente. Sem Bíblia não tem homem de Deus, não tem mulher de Deus. Olha, eu gosto de literaturas, eu gosto de poesia, Deus sabe, eu gosto de ler muitas coisas. Mas eu não abro mão do meu contato diário com a Bíblia. Porque, olha, ai do padre Adriano Zandoná sem a Bíblia. Ai! Sinceramente, eu me perco, gente. São muitas vozes falando. E esse bendito aparelhinho aqui, ó, ontem mesmo teve problema no WhatsApp, no Instagram, a gente estava tremendo. Pai, reza por mim. Por causa da dicção, né? Não conseguia publicar. Reza por mim. O que foi, filho? Você está com depressão? Não, pai, estou sem WhatsApp. Né? Cuidado para isso aqui não roubar todo o seu tempo. Que essa comunicação não roube o tempo dessa comunicação. Que a escuta desse aparelho não roube, não prive você de escutar esse Deus vivo nesse livro, sabe? É vivo. Então, eu desafio você, faça a Bíblia no meu dia a dia, adquira hoje esse livro do Padre Jonas. É muito bom, eu colho frutos na minha vida. Fechando essa parte, eu deti até mais tempo do que eu tinha programado para falar disso, mas é porque é muito importante. Gente, eu sou apaixonado pela Bíblia, eu vibro pela Bíblia, sabe? A Bíblia é demais, é um livro fantástico, é um livro especial. E essas definições que o padre trouxe aqui, por exemplo, tantas vezes que está dito tal palavra, tal outra palavra, isso aqui daria para eu pregar por 2 horas. É que eu não vou aprofundar aqui, eu não quero tornar muito técnico, né? Aqui é uma palavra para o nosso dia a dia. Mas, gente, a Bíblia é um livro profundíssimo, infinito, fantástico. Eu desafio você, se apaixone pela Bíblia. Se você não se apaixona pela Bíblia, você não se apaixona por Deus, você não se apaixona por você mesmo e você não tem discernimento das coisas. A Bíblia é o critério de discernimento mais exato que existe. Claro, você vai ter que ler dentro do contexto, sobretudo o Antigo Testamento, você vai ter que entender, mas sempre Deus fala alguma coisa com a gente se a gente quer ouvir, independente da passagem. Então, vamos lá. A partir dessa provocação aí, dessa proposta para você ler a Bíblia todos os dias nessa quaresma, eu quero caminhar já para a conclusão, apresentando 5 lições que nós podemos aprender no deserto. 5 lições que o deserto, do ponto de vista bíblico, nos ensina. O deserto como midvar, lugar da palavra, lugar de sofrimento, sim. Você talvez esteja sofrendo hoje um deserto. O deserto de ter que recomeçar, você talvez tentou uma nova vida, foi para outro país, não deu certo, está voltando. Você tentou migrar de emprego e está voltando, né, com o rabinho entre as pernas. Deu certo. Uma mão na frente e outra atrás. Talvez você hoje está chorando porque você se sente sozinha, sozinho, porque teu filho está em outro país, porque seus filhos não dão atenção para você e você se sente carente e você está revoltado e amargo. Ó, para com isso, hein? Você não é de vidro não, tá? Assume a tua vida, assume que no deserto você não está sozinho, assume que o deserto é um lugar de crescimento, é um lugar de se deixar nutrir pela palavra, assume que no deserto você está sendo preparado para a terra prometida e levanta essa cabeça, viu? Estou dando essa ordem para você, em nome do Senhor, com a autoridade de pai espiritual que eu tenho de sacerdote. Levanta essa cabeça, para de ficar chorando as pitangas, as cebolas do Egito. O povo passou mais tempo no deserto do que devia, o povo que estava escravo no Egito, porque eles começaram a reclamar.
Porque a escravidão traz uma sensação de falsa segurança. Lá a gente tinha cebola, lá a gente tinha isso, mas Deus alimentou o povo todos os dias no deserto com o maná, sabe, com as codornizes, dando alimento para o povo num lugar inóspito. O povo não morreu de fome. Isso é sinônimo da palavra que nos alimenta nos momentos de privação. Primeira lição que nós aprendemos com o deserto. No deserto nós aprendemos a depender totalmente de Deus. Verdade. A depender de Deus. Porque veja bem, a verdade, na verdade, tudo na nossa vida depende de Deus. Mas quando a gente está numa circunstância normal, tudo indo bem, a gente se esquece disso. A gente corre o risco de se esquecer. A gente coloca a confiança na nossa família, no nosso dinheiro, no nosso trabalho. A gente vive ali somente para os nossos filhos e família, mas no deserto as coisas nas quais a gente confiava falham. Tudo que a gente confiava falha. Padre, mas eu tinha um emprego, não tenho mais. Eu tinha dinheiro, não tenho mais. Eu tinha aquela fama, aquele status, não tenho mais. Eu tinha uma voz boa, agora não tenho mais. Eu tinha saúde, não tenho mais. Mas aí nós vemos que nós temos que depender de Deus, porque Ele é poderoso. E descobrimos que Ele consegue, mesmo na situação difícil, estar no controle da nossa vida, sabe? E quanto mais dependemos de Deus, mais forte nós ficamos. No deserto, você precisa aprender essa lição, a dependência de Deus. Não confie nas suas forças, nos seus talentos, nos seus doutorados, no seu dinheiro. Confie em Deus, dependa dEle. E quando tudo parecer perdido, é aí que Ele age. Não vai faltar o essencial. Segunda lição do deserto. No deserto, nós descobrimos o que é essencial. Nós optamos pelo essencial. Quando nós passamos por uma fase que parece um deserto, nós perdemos muitas comodidades. Podemos perder muitas comodidades ali na vida. As coisas que nos davam conforto e prazer falham. E a gente tem que aprender a viver com menos, com o essencial. Mas é então que descobrimos que muitas das coisas que nós achávamos que eram essenciais são desnecessárias, sabe? O deserto te ensina a viver com o essencial. João Batista era um homem do essencial. Jesus era um homem do essencial. No deserto você aprende que você não precisa de tanto para ser feliz. Você precisa de menos ter e mais ser. E você aprende que você não precisa dar tantas coisas para o teu filho para ele ser feliz. Você precisa ser com o seu filho. Você precisa estar com o seu filho. Sabe? Deserto é lugar de retornar ao essencial. Talvez você esteja tão insatisfeito, tão insatisfeita, porque você está colocando, filho, filha, a sua esperança nas coisas, nos objetos, no dinheiro. E quanto mais você tem, mais você quer ter. Quanto mais você dá para o seu filho, mais ele quer. E mais insatisfeito ele fica, você fica. No deserto, a gente precisa aprender a voltar ao essencial. E eu desafio você hoje. A palavra vai te conduzir ao essencial, sabe? A se contentar com o que você tem. Existe uma citação na carta de São Pedro, se eu não me engano, que diz assim: contentai-vos com o que tendes, que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta, sabe? Filho, o essencial não vai faltar. Não seja mesquinho, não seja murrinha, né? Tem gente que é calculista, está fazendo conta em tudo. Seja mais generoso e fique com o essencial. Dê o essencial para os seus filhos. Eu tenho refletido muito e eu vou um dia fazer uma palestra sobre isso ou escrever um livro sobre isso, porque às vezes Deus me incomoda com um assunto, eu vou rezando, estudando sobre aquele assunto para depois trazê-lo à luz, né? Numa palestra, num livro, enfim, no meu programa mesmo, nas terças à noite, que é o programa Para Ser Feliz, que muitas vezes, gente, se você for olhar estatisticamente, a depressão infantil, o suicídio de adolescente, você sabia que o suicídio de adolescente entre 10 e 14 anos, nos últimos 10 anos, aumentou 200%? A depressão infantil. E eu percebo que isso tem a ver com o consumismo no qual a sociedade e nós mesmos estamos inserindo os nossos filhos, sabe? A gente precisa aprender a ensinar as crianças a lidarem com o tédio. O tédio, gente, é um instrumento muito eficaz na construção da criatividade. As crianças não têm mais tédio e os pais também não querem, então já dá um celular na mão da criança, já leva para o jogo. Ai, padre, ele não tem o que fazer, então eu vou fazer isso, eu vou sair com ele, eu vou levar no cinema. Deixa a criança conviver com o tédio um pouco. O tédio tem o seu lugar, o sofrimento, a privação tem o seu lugar. As crianças precisam aprender a ter retardados os seus desejos. Você precisa aprender. Eu escrevi isso no livro Conquistando a Liberdade Interior, que eu não trouxe, não está aqui, mas você pode encontrar
na livraria Canção Nova, no loja.cançãonova.com. No livro Conquistando a Liberdade Interior, eu escrevi um capítulo que se chama A Arte de Equilibrar os Desejos. A gente precisa aprender a retardar os desejos, sabe? A gente está ensinando às nossas crianças que elas não têm tédio, que elas são o centro da nossa família. Esses dias uma mãe me disse, ai padre, eu me anulei agora que meu filho é pequeno. Ele chorou, eu já pego, porque eu não quero que ele sofra. Eu falei, filha, você está ensinando, com todo respeito, eu não sou psicólogo nem pedagogo nesse sentido, e eu respeito várias teorias, mas meu ponto de vista é o seguinte, o teu filho, claro, você não vai judiar da criança, mas ele não é o centro, ele precisa entender que ele não é o centro, e em alguns momentos ele vai ter que chorar. A mãe dizia, ai padre, eu não arrumar o cabelo, estava parecendo mesmo um urso panda, ai, meu uma Deus. leoa. Coitado. Eu falei para ela, minha filha, ajuda o teu marido a gostar de você, porque tá difícil, viu? Sabe? Falei mesmo, e falaria de novo. Sabe? Às vezes as pessoas têm a impressão que o padre é formal, mas o padre não é formal, viu? Eu falo mesmo que preciso falar e que eu sinto que eu tenho que falar. Pra ajudar, né? Claro, para ajudar, com todo respeito, mas falei. Ai, a pessoa não come, não dorme. Filha, o teu filho precisa entender que ele precisa aprender a esperar desde criancinha. Ele está chorando, mas a mamãe não pode agora. Espera. Retardar. A arte de equilibrar os desejos, eu escrevi no livro Conquistando a Liberdade Interior, a arte de retardar e de equilibrar os desejos, a capacidade volitiva, não é? Aquilo que o filósofo Sêneca dizia já há muitos anos atrás. Então, é importante ficar com o essencial. Ensina o teu filho a lidar com o tédio, a conviver com o tédio. Ele não tem que ter todos os desejos atendidos, porque quanto mais você dá para uma criança, mais a criança quer. O Cortella dizia que os nossos filhos hoje precisam de muito estímulo para sentir pouquíssimo prazer. Quanto mais você dá, menos alegria ele sente, sabe? Eu gostei do Peter falando aqui da criançada no sítio, brincando com as galinhas, com o pé no barro. Nós fomos criados assim, sabe? Claro, eu não estou chorando um passado e a tecnologia trouxe avanços fantásticos. Muito bom. Mas você precisa deixar o teu filho ser gente, convivendo com o tédio, convivendo com a criatividade ali, tendo contato com a natureza. Terceira lição. Prossigamos, né? Porque o tempo urge. Terceira lição que nós aprendemos no deserto. E olha, eu quero desafiar você a ouvir de novo essa palestra aqui, tá? Eu também. Você que está em casa, faça um retiro com isso aqui que o Padre está trazendo, porque eu fiz. Eu não estou trazendo algo para você como um mestre, eu estou trazendo algo para você como discípulo. Experimentou, né? Porque eu vivo isso aqui, luto para viver isso aqui. Terceira lição do deserto. Nele aprendemos a nos dominar, a vencer a tentação, como Jesus. Aprendemos a nos fortalecer em Deus, aprendemos a viver a resiliência, aprendemos que nós não somos de vidro. O deserto te ensina a lição da resiliência. Fica mais forte, né? Talvez Jesus, como ser humano, não imaginasse que ele seria capaz de ficar 40 dias e 40 noites ali e ter um diálogo com o diabo que o tentava. Imagina Jesus, imagina, gente, o Senhor Jesus ali, uma cena hipotética. Ele estava 40 dias e 40 noites num deserto, num lugar cheio de pó, areia, sujeira. Imagina como estava o cabelo desse homem. Imagina como estava a barba desse homem. Mas não estava bonito como está a Paula aqui não e a Valdênia. Tá? Imagina as roupas de Jesus. E chega aquele anjo de luz, porque o diabo é Lúcifer, o anjo de luz. Ele diz a Bíblia na carta aos Coríntios que ele se disfarça em anjo de luz para confundir, não é? E perder os filhos de Deus. Aquele anjo resplandecente. Talvez Jesus até ali confundido pela fome, na sua humanidade, pode ter pensado, será que esse é um anjo que Deus enviou? Quem é? E chega, estufando o peito, né? Se você é o Filho de Deus, ou seja, para eu ter certeza, talvez, que você seja mesmo o Filho de Deus, o diabo, sabe conversar. Talvez Jesus nem se pensasse que ele fosse capaz daquilo, mas no deserto ele aprendeu que ele poderia ir muito mais longe. No deserto você aprende que você é mais forte do que você imagina quando você está com Deus, quando você reza, quando você jejua, e o jejum é importante sim. Tem muita gente que fala, o meu jejum é cuidar das pessoas, é não falar mal, tudo isso é importante, mas o jejum físico é importante. Se não fosse, a Bíblia não falaria. Se privar de um alimento, claro, existe outro livro fantástico do Monsenhor Jonas Abib, Práticas de Jejum, hiper indico aqui. Pequenininho, tem várias formas ali de fazer jejum. Meu assunto não é esse hoje, posso voltar um outro dia para falar sobre o jejum, as formas de fazê-lo. Eu não vou abrir essa janela, que senão é muita coisa, né? Mas é importante sim o jejum. A Bíblia diz que a gente só vence certos tipos de demônios com o jejum.
sabe? Então, o jejum te ensina a se dominar. Olha, o deserto, porque no deserto, gente, nós somos confrontados com a nossa verdade. O deserto nos desnuda. As nossas fraquezas vêm à tona, as nossas feras interiores vêm à tona. A gente deixa de fingir, de mentir. E a gente precisa aprender a lidar com as nossas feras interiores, e precisamos aprender a nos dominar ali no deserto. Então, você que está passando o deserto, talvez você não vai sair desse deserto enquanto você não aprender a se dominar. Enquanto você não aprender o autodomínio, a encrateia. Enquanto você não aprender que o seu corpo não manda na sua alma, mas é a sua alma que tem que mandar no seu corpo. E nisso o jejum ajuda a moderar os apetites carnais, a equilibrar, sabe? Quarta lição que o deserto nos ensina. O deserto nos ensina a nos resolver, a zerar as nossas pendências. Por exemplo, quando você está no deserto, você é confrontado com a sua verdade. As feras interiores vêm à tona. Ele te desnudou. E ali você tem que resolver. Exemplo disso, 1 Reis, capítulo 19, versículo de 9 a 11. Elias, que foi para o deserto, triste, desapontado, depressivo, pediu a Deus para morrer, com tendências suicidas. E ali Deus apareceu, curou as causas profundas da tristeza de Elias. Revelou para ele quais eram as causas profundas da sua tristeza. Veja bem, um profeta tendo depressão, tendo tendência suicida. Isso mostra para você que é humano como eu, que a gente às vezes passa por esse momento. Mas no deserto, Elias se resolveu em Deus. Zerou as pendências, perdoou a si mesmo, perdoou a Deus e voltou mais forte para cumprir a sua missão. No deserto, nós aprendemos a nos resolver, a zerar a nossa vida. E quinta e última lição aqui, porque já me mostraram a plaquinha que está na hora. E eu concordo, né? O deserto nos ensina a cultivar a esperança. E quer ver exemplo, título do livro da Paula, que é fantástico, não é? Esperança, cadê você? Inclusive, quem fez a apresentação desse livro é um sacerdote muito legal, o padre Adriano Zandoná. Bate aqui, presente para mim. Nesse último tópico, bate aqui, já que eu fiz a apresentação do seu livro. Né? O deserto nos ensina, indico aí o livro da Paula, também indico a encíclica do Bento XVI, saudoso porque, né, emérito, não porque morreu, Bento XVI, chamada Espesalve, uma encíclica linda. O deserto nos ensina a cultivar a esperança e, para mim, exemplo fantástico, mas fantástico mesmo de alguém que soube viver bem o deserto, atravessar bem esse tempo que é o deserto, é Josué. Porque no deserto ali, o povo foi lá visitar a terra prometida e viu os gigantes e desanimou. E uns vieram reclamando, nós estamos perdidos, os homens são enormes, nós vamos morrer, não temos chance. Josué permaneceu firme na esperança, porque mesmo não sendo fácil, ele nunca esqueceu quem era Deus e de tudo que Deus já tinha feito. No deserto, a esperança verdadeira não morre. Quando vem a dificuldade, a gente tem que aprender a confiar em Deus e olhar para as coisas que Deus já fez no passado. Sabe, se ele foi fiel, ele vai continuar sendo fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. A gente tem que trazer à memória no deserto aquilo que nos dá esperança, a memória daquilo que Deus já fez, das obras de Deus. Ótimo. Sabe, no deserto a gente tem que trazer à memória o que nos dá esperança. No deserto a gente tem que lembrar de quem Deus é, de tudo que Ele já fez. No deserto nós temos que estar ancorados nas promessas de Deus. Alicerce sua vida, filho, filha, nas promessas de Deus nesse deserto que você está vivendo. Porque é no deserto que Deus vai falar ao teu coração, te educar, te preparar e te levar para uma missão fantástica. Depois do deserto vem a terra prometida. Como diz o provérbio, por trás das nuvens mais escuras se esconde a água mais cristalina. Se deixe nutrir alimentar, se permita nutrir alimentar pela palavra nesse deserto, que você vai sair dele mais forte e pronto para entrar na terra prometida. Paula, Peter, irmãos, eu costumo sempre terminar a minha palavra aqui fazendo uma oração, que eu vejo que isso é muito importante, que completa, né? Mas hoje eu quero fazer diferente. Eu quero pedir ao Peter, ao meu irmão, depois também a Paula, que eu gosto de fazer oração, porque eu sou o padre que está pregando, eu acho que é gostoso quando o pregador já pega aquele filão e reza com aquilo que ele trouxe. Mas hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou pedir para o Peter e depois a Paula conduzirem um momento de oração. Eu sei que a gente não tem tanto tempo, né? Mas conduzirem uma oração nos ajudando a viver isso e a internalizar isso, pedindo que o Espírito Santo, que Ele que nos dá o entendimento, né? Nos ajude a entender e a viver isso. Amém. No século III, aconteceu algo muito importante no cristianismo. Alguns padres foram para o deserto e deles
veio muitos ensinamentos, eles guardaram muita coisa, descobriram muita coisa, interiorizaram muita coisa. E tanto na vida monástica, como também na vida cotidiana hoje da igreja, tem muitas coisas que nós herdamos desses santos padres do deserto. Dentre eles, Santo Antão e tantos outros que descobriram muita coisa maravilhosa e hoje nós usufruímos de tudo isso. Sabe de uma coisa? Nesse deserto que você está passando, muita coisa você vai carregar de ensinamento e você vai passar para muita gente. Talvez Deus escolhe a gente para sofrer, para a gente passar o como vencer o sofrimento adiante. Talvez você vai ensinar o seu filho a vencer com esse sofrimento que você está passando. Então, vamos vencer o deserto. E rezando assim como o Padre nos convidou, faz o seguinte, dá nome para o seu deserto agora. Qual é o deserto que você está passando? Se você pode, com a mão no seu coração, dê nome ao seu deserto. Onde está o seu deserto? Está na sua casa? Onde é que está o seu deserto? Está no seu trabalho? Ou está na ausência de trabalho? Está desempregado? Qual é o seu deserto, meu irmão? É na vida sentimental, afetiva? É na saúde mental que não chega nunca? Parece que a gente vive doente internamente. Onde está o seu deserto? Eu sei que Deus me ouve, mesmo quando eu não falo nada. No deserto da vida, a gente aprende pelos sofrimentos e as dores que o Senhor sempre está caminhando conosco. Enquanto você vai dando nome para os seus desertos, nós vamos cantar e vamos rezar mesmo por essa inspiração do Espírito Santo, deixando o Espírito nos conduzir, tá bom? Vamos lá? Eu sei que Deus me ouve, mesmo quando não falo, mesmo quando não lhe falo nada. Eu sei que Deus me ouve no caminho desta longa estrada, no deserto da vida. Aprendi que sofrimento e dores querem me ensinar a escutar. No abandono da dor que ninguém pode explicar. É aí que Deus me ouve e no seu tempo vai se revelar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se revela nessa manhã, através da Tua palavra, nos coloca de prontidão e mostra para nós que a vida é dura. Por isso que nós precisamos preparar o nosso coração, preparar a nossa vida, preparar os nossos filhos, porque a vida não dá moleza para a gente. Obrigada, Senhor, porque nós temos aonde buscar essa bússola, que é a palavra de Deus. Queremos mergulhar nessa palavra, Senhor. Dai-nos gosto pela palavra de Deus, pela Sua palavra. Nós precisamos desta graça. Eu peço isso aos meus irmãos que estamos aqui, a graça do Espírito Santo. E sobre todos que estão acompanhando agora o Sorrindo para a Vida. Vem, Espírito Santo, despertar em nós a importância da palavra de Deus. Obrigada, Senhor, por essa manhã, que não para aqui, que vai continuar. Hoje é quinta-feira de adoração, temos um dia inteiro para tomar esse gostinho da palavra de Deus. Eu quero estar com o povo de Deus que participou hoje do programa, que é um pouquinho mais curtinho, por causa da quinta-feira de adoração, mas que vai continuar com a gente para aproveitar a graça do dia de hoje. É verdade, a gente não pode deixar passar a graça que passa, né? Que vem até nós. Agradeço a tantas e tantas participações. Um abraço a cada um de vocês. Sempre gosto de dizer que nós respeitamos muito a partilha. Vi aqui nos e-mails pessoas que já no assunto colocavam assim, desabafo, que precisavam rezar, partilhar, não é? A Celinha, inclusive, ela disse que o deserto que ela passa hoje é porque completa 8 dias de falecimento da mãe dela. Oh, meu Deus. Então, esse é o deserto que ela enfrenta hoje.
também prestei a ela o nosso sentimento, nossas condolências, nossa solidariedade. E na pessoa dela, abraçamos a todos que também estão enlutados. Que o Senhor Jesus visite você, sua família. Rezamos pela alma, né, dos seus entes, dos seus amigos falecidos. Mas aqui no testemunho, a Gabriela, de Poços de Caldas, ela diz assim: bom dia, Val. Como é bom ter todos os dias com vocês a oportunidade de rezar. Queria testemunhar, Val, que eu comprei esse livro que o padre falou, a Bíblia no meu dia a dia. Aqui, e fiquei encantada com a palavra. Levo todos os dias comigo. O padre está certo. Esse livro me trouxe gosto pela palavra de Deus. E a partir da palavra ela diz: venci muitos desertos, experimentei libertação, inclusive do meu marido. E também a graça de ter um filho. Enfim, ela foi dizendo todas as realidades que ela foi alcançando a partir da meditação da palavra, também no método A Bíblia no meu dia a dia. Então, fica aí a dica do Padre Adriano Zandoná e da Gabriela, que é lá de Minas. A Elisa Lopes, ela é de Jaguariúna, aqui no estado de São Paulo. Ela diz: bom dia, Val. Primeiramente, quero cumprimentar essa bancada que está linda demais. E aí mandou beijo para todo mundo aqui. Ela diz: estou num momento de deserto e de preparação, pois estou vivendo uma segunda união. O meu atual marido já foi casado na igreja, está num processo de nulidade e nós somos membros atuantes na igreja. Somos coordenadores de casos especiais da pastoral familiar, mas por enquanto não podemos comungar em espécie, até que a nulidade saia, para que possamos então experimentar novamente o corpo e o sangue de Cristo. Sei sim que é um momento de deserto, que nos deixará melhor e mais preparados para receber Jesus. E aí ela foi dizendo: sinto uma sede incrível, estou sedenta pela Eucaristia, mas tenho fé em Deus que esse dia vai chegar. Agradeço todos os dias a Canção Nova que me alimenta e que me fez entender que existe sim um lugar para mim, para o meu esposo na igreja. Deus seja louvado, porque hoje o padre trouxe esse entendimento do deserto que estamos vivendo. E aí eu encerro, uma pessoa, não vou identificar, ela disse assim: Val, quero aproveitar a presença do Padre Adriano Zandoná, porque da última vez que ele esteve aí, eu pedi oração que o meu esposo voltasse para casa e quero dar este testemunho. Meu esposo voltou e estou testemunhando que quando a gente reza, a graça de Deus acontece. Lindo demais. Quero mostrar aqui para o Padre Adriano Zandoná, essa linda aqui com a filhinha dela. Ela falou assim, ó: estamos sorrindo para a vida. A Luana Correia Araújo. Entre tantas participações, ela fala assim: Padre Adriano, Paula, estou sorrindo para a vida. Que programa maravilhoso. Obrigada pelos ensinamentos e sustância para essa quaresma. Deus abençoe. 5 lições, então, Padre, do deserto? Isso mesmo. Depender de Deus, viver do essencial, viver com menos, dominar-se, vencer nossos problemas e ter esperança. Ela pegou resolver nossos problemas. Olha, isso mesmo. Que Mas coisa tá maravilhoso. Linda. O jeito que ela entendeu. A síntese aí, muito bem feita. Obrigado, um beijo para ela, tá aqui. Tô dando a benção. Vai para essa família linda que representa tantos, né, Val? Sim. Testemunhos lindos. Lindos que a gente gostaria de ficar aqui a manhã toda lendo com muito carinho mesmo. Quero agradecer a audiência de todos que pela primeira vez estão acompanhando o Sorrindo para a Vida, chegando para a nossa família. Palavra de Deus que todo dia tem o seu lugar central nessa mesa aqui, né? A gente se alimenta da palavra. E hoje o presente que o Padre Adriano nos trouxe é recordar como nós temos esse método, a Bíblia no meu dia a dia. Ninguém vai ficar de fora, todo mundo agora vai pegar esse roteiro. Você vai pegar já aí o gancho da Bíblia que você pegando do clube. Deixa eu mandar um abraço para 2 pessoas, a Maria Giane e a Cleuzeni Vieira. Elas, entre tantas participações, também já enviaram para nós, inclusive, o comprovante de depósito para o projeto da M Almas, dizendo que amam essa obra, também em agradecimento. Então, meninas, Deus lhes pague, obrigada mesmo pela ajuda. Ótimo. Val, as pessoas que estão em casa, eu tenho certeza que estão acompanhando a Canção Nova, querem que esse canal mantenha no ar. Sim. Sem dúvida. Para o resto da nossa vida, né? A gente quer a Canção Nova nos orientando, nos trazendo a palavra de Deus, essa bússola que a gente não pode ficar sem. Sim. E nós aqui no Sorrindo para a Vida temos a responsabilidade e gostamos de fazer isso porque entendemos a importância de partilhar com quem está em casa a importância de ajudar essa obra. Estamos no mês de março. Ontem, Padre Adriano, nós alcançamos de ontem para hoje, olha aqui, ó, alcançamos 38%, faltando então 60
Opa, deixa eu passar para cá. 62. Alcançamos, então, 38%. Sim. Esse é o projeto da MA. A gente quer encher esse coração aqui, tá? Estamos quase no meio do mês, né, Paula? É importante lembrar, hoje é dia 14, gente. Hoje já é quinta-feira, dia 14. Então eu quero fazer esse apelo para você, com as minhas irmãs aqui, com todos, mas como sacerdote da Canção Nova. A gente vive, sendo bem honesto com você, um deserto todos os meses, sabe? Que é essa batalha para conseguir manter o nosso sistema de comunicação. Mas nesse deserto, Deus nos alimenta com a sua palavra. Eu tenho certeza que Ele está alimentando você também, para que você nos ajude a superar isso e a levar essa experiência de salvação, de terra prometida para tanta gente que precisa. clube.cançãonova.com, acessa aí, se torna um sócio, você que não é. Você que deixou de contribuir, reativa o seu cadastro dentro das suas possibilidades e ajude essa obra de Deus, que é a Canção Nova. Precisamos. Eu estou aqui, padre, com um pedido do senhor Carlos Astucci, que administra ali, junto com uma equipe, essa área do pagamento das dívidas assumidas para que a TV Canção Nova e todo o sistema Canção Nova de comunicação continue no ar. E nós estamos com algumas contas vencidas que são muito importantes, né, Val? A parabólica, especialmente, o satélite Star One, que nós conhecemos bem, e o satélite New Sky, que são das retransmissoras. É o sinal da TV Canção Nova no ar. São contas importantes. Gente, o que hoje você pode fazer? O padre já deu a dica. Qual o endereço, Val? Repete aí para quem está em casa. O padre falou do clube, mas eu vou no endereço direto. contas.cançãonova.com. A gente precisa manter o satélite no ar para chegar até na tua casa. Então, hoje é dia de colaborar. Obrigada, padre, pela tua presença. Nos dá a bênção. Prazer, sim, vou abençoar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você, filho, filha, te dando um entendimento profundo dessa palavra e te ajudando a se nutrir da palavra de Deus todos os dias, te dando sede dela. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Continuamos firmes aqui na quinta-feira de adoração. Valeu, Peter, valeu, Val, Sapo. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, galera. Até a próxima. Vou te contemplar no teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Eu vivo só para te adorar. Eu vivo só para te adorar, em espírito, em verdade. Eternamente vou te amar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.